Presta atenção nesse dado. Mais de 6 milhões de brasileiros sofrem com hérnia de disco, uma lesão que ocorre na coluna cervical, aqui na região do pescoço. Então, se você tem esse problema, fica aqui comigo, porque esse vídeo traz dicas de exercícios que você pode fazer para melhorar a sua qualidade de vida. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal da Saúderia Tudo Mais. Eu sou Viviane e eu tô aqui para te ajudar a entender como a saúderia pode ajudar a melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Aproveita que você tá aqui, se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora e ative o sininho das notificações, assim você não perde nada. Lembrando que de 15 em 15 dias, sempre às quartas, às 14 horas, a gente traz um conteúdo novo aqui para você. Muita gente tem perguntado no canal qual o exercício mais indicado para a hérnia de disco. Para tirar essa dúvida e outras relacionadas a esse tema, eu entrevisto hoje o fisioterapeuta Bernardo Cruz, que é idealizador do Coluna Saudável. Bernardo também é especialista em posturologia, palavra difícil, né? Posturologia, terapias manuais e medicina tradicional chinesa. Bernardo, prazer enorme ter você aqui no canal da Saúderia. Obrigada. Prazer é todo meu. Pessoal, olha, o link do site Coluna Saudável tá aqui na descrição do vídeo e eu também coloquei o Instagram do Bernardo para vocês acompanharem o trabalho dele, que é muito bacana. E antes de começar a entrevista, quero pedir para você já curtir esse vídeo, deixar aqui o seu like e compartilhar com seus amigos, né, pelos seus grupos de WhatsApp. É super fácil você compartilhar. Então tem os amigos, tem a família. Vamos ajudar mais pessoas a conhecer quais são os exercícios mais indicados para quem tem hérnia de disco. Bernardo, primeiro quero entender com você qual é a diferença de hérnia de disco e protusão. Eu acho que a protusão é quando a hérnia ainda não existe, mas pode passar a existir. É isso ou estou enganada? A protrusão discal, ela é uma pré-hérnia. Antes da hérnia, tem a protrusão discal, por exceção das hérnias causadas por traumatismos. A hérnia causada por traumatismo, ela vai direto para a hérnia de disco. Ou o levantamento de peso errado, também ela pode destruir a hérnia sem passar pela protrusão discal. Mas, normalmente, pela quantidade de ligamento que ali protege, normalmente a protrusão é uma pré-hérnia. Você desenvolve a protrusão e depois desenvolve a hérnia. A protrusão é apenas a saída parcial de uma parte do disco intervertebral. A hérnia é quando o núcleo pulposo, como o nome já diz, é um núcleo, é a parte interna. Quando essa parte interna, ela também sai. Quando o rompimento é muito abrupto, sai o núcleo pulposo, o que fazem as compressões, as irradiações, as dores e as incapacidades. Olha, calma, não precisa ficar preocupado. Eu sei que são muitos nomes, são nomes técnicos, né? Um conteúdo difícil. O Bernardo falou ali um monte de coisa que eu também não entendi, mas tá tudo bem, porque o objetivo desse programa não é que você saia daqui um especialista em dizer o que é uma hérnia de disco e o que é uma protusão. Não é isso. O objetivo é, se você tem um diagnóstico de protusão ou de hérnia, a gente quer dizer para você quais são os exercícios mais indicados, ok? Então, o que as pessoas que têm hérnia de disco e protusão, ou o contrário, podem fazer no dia a dia para ter menos dor e mais qualidade de vida? Veja bem, Viviane, na dor ou na incapacidade, não existe exercícios que possam ali tirar a pessoa do quadro da dor ou da incapacidade. Eu sempre recomendo que a pessoa trate a dor, trate a inflamação que a hérnia ou que a protrusão está gerando, e quando a pessoa estiver sem dor, aí sim ela começa a fazer exercícios de alongamento, de pilates, de natação. Inicialmente, eu gosto muito dos exercícios de característica isométrica. Os exercícios de característica isométrica são os exercícios de resistência, onde você não tem a repetição de movimento, de fazer o movimento de dobrar, esticar, ou de levantar e abaixar. Você vai sustentar a contração numa determinada posição estabelecida pelo profissional em questão que esteja lhe acompanhando. Então, os exercícios isométricos são os que mais protegem as articulações, por isso que são os que eu mais recomendo.
Porém, todas as pessoas aqui do consultório, elas são livres a fazerem 100% praticamente dos exercícios que elas queiram fazer. Tudo necessita do momento certo. Ela não pode querer fazer um exercício sem antes ter passado por um fortalecimento específico. Uma pessoa com hérnia, ela pode até ter uma desnervação dessa questão muscular, onde ela tem uma perda muscular. Ela pode ter uma hipotrofia muscular ou até mesmo uma atrofia muscular. O músculo vai atrofiando. Então, o retorno à atividade física tem que ser muito cautelosa. Não recomendo que tenha nenhum tipo de sintoma ainda, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incapacidade. E os exercícios, eu digo que as pessoas, uma vez que estejam sem a inflamação e sem a dor, e elas estejam estabilizando essas articulações que sofreram, essas cadeias musculares que estão desequilibradas, elas podem fazer todos os exercícios. Eu não gosto de exercícios particularmente unilaterais, do tipo tênis. É um tipo de esporte que você joga muito de um lado só, você só joga de um lado. Então, a tendência a você fazer uma lesão é muito grande. Ô Bernardo, você disse que você não recomenda que as pessoas que estejam em crise, digamos assim, né, com dor naquele momento, que elas façam os exercícios. Então, suponhamos que eu tenho uma dor aqui na cervical, tô com dor, tô em crise, eu preciso tratar essa dor, entendi você dizer, eu preciso tratar essa dor para depois fazer os exercícios. Mas como se trata essa dor? Como o paciente que tem hérnia de disco e está em crise, porque a hérnia de disco é uma coisa crônica, né? Ela vai estar sempre ali. Como que esse paciente vai tratar essa dor para que depois ele possa levar uma vida normal fazendo os exercícios? Boa pergunta. O que acontece é que a hérnia de disco, por exceção de um traumatismo, ela 90%, 96% é causada, segundo o Dr. Paulo Niemeyer Pai, neurocirurgião conhecido aqui do Rio, do nosso país e fora. A maior parte das cirurgias dele eram hérnias desenvolvidas pela própria postura. A má postura ou um movimento repetitivo sem a musculatura ideal, seja ela forte demais ou seja ela fraca demais, é o que mais gera essas hérnias de disco. Então, quando você está com o corpo preparado, mesmo que a hérnia esteja ali, ela vai continuar ali no mesmo local e não vai estar tendo inflamações repetitivas. Então, assim, é muito importante numa hérnia você pensar em corrigir a postura do sentar, a postura do trabalhar, a postura do sentar para ver TV. São questões que nós precisamos urgentemente ajustar para que ela não fique inflamando ou que ela não deixe ou não permita desinflamar a hérnia. Eu sou muito a favor da acupuntura, da própria terapia manual francesa, e muitas vezes a hérnia está tão inflamada que ela requer algumas medicações anti-inflamatórias e também, dependendo do tempo que a pessoa esteja sofrendo dessa dor e dessa incapacidade, a partir de uns 3 meses já é aconselhado pelo Conselho Regional de Medicina o uso de remédios antidepressivos. Por eles também, além de atuarem na dor, eles atuam no emocional do paciente, onde está sofrendo por muito tempo, e aí entra num ciclo de feedback negativo, onde a pessoa sente a dor, não pratica esporte, aí toma remédio, aí se não ajustar o local de trabalho ou o local que está gerando essa inflamação, a pessoa não consegue ficar boa. Então, tanto o diagnóstico quanto o tratamento são duas coisas muito importantes e interrelacionadas para a total cura do paciente. É interessante essa questão da dor, né? Porque existem 2 tipos de dor. A dor aguda, que é a dor daquele momento ali, da crise, e a dor crônica. Essa dor aguda de uma crise de hérnia de disco, ela pode se tornar uma dor crônica e o paciente passar a vida toda com aquela dor? Pode. Eu pego o paciente daqui que vem de fora do país,
vêm de fora do estado, porque sofrem há 10 anos, há 15 anos, e nem achavam que poderiam mais ficar boas. Mas, na verdade, o diagnóstico foi feito certo pelo médico e pelo radiologista que deu o laudo, mas, porém, contudo, todavia, o tratamento não foi o ideal. Não é que o tratamento fosse errado, mas é que, às vezes, o tratamento não está naquela fase de ser executado. Então, você tem a fase 1, 2, 3, 4. Às vezes, a pessoa pula da fase 1 para a fase 3, 4. Uma pessoa com dor começar a tomar remédio, a dor vai aliviar durante o uso dos remédios, e dali a pessoa começa direto a fazer uma musculação, a fazer uma natação, uma bicicleta, um pilates. E, na verdade, antes de entrar na fase dos exercícios, você precisa entrar numa fase da reeducação do movimento, que ficou bloqueado pela dor. Você precisa abrir o espaço entre as vértebras para que o disco intervertebral, a protrusão ou a hérnia, retrocessem e parem de comprimir o canal medular, ou desinflamem, né? Então, para isso, você precisa da fase de eliminar o fator agressivo que está gerando a inflamação, que está gerando a agressão, para depois você, com isso, poder dar continuidade à retirada da dor, para você poder tirar essa dor. Você só vai conseguir tirar essa dor se você tirar o mecanismo agressor. Se você não tirar o mecanismo agressor, a dor vai continuar. Então, se você pular a fase da retirada da dor, da soltada da cadeia muscular que ficou envolvida próximo à hérnia, ou que faz parte do trajeto da hérnia, se você não recupera isso, você vai treinar 1, 2, 3, 4 vezes e vai voltar a inflamar, e vai voltar a doer e vai voltar a incapacitar. É onde mais afringe a cabeça das pessoas, achando que elas nunca ficarão boas. Mas, na verdade, a questão não é essa. A questão é não pular etapas. Fazer todo o tratamento como o melhor para o seu corpo. Existe algum exercício que a pessoa com hérnia de disco não pode fazer de jeito nenhum, que está totalmente proibido? Isso vai muito depender da posição da qual a hérnia se encontra. A maior parte das hérnias encontradas, elas têm a característica de ser póstero-medial. A hérnia sempre extrui mais para um lado do que para o outro. Porém, existem muitas hérnias também de característica difusa, onde difusamente ela foi para trás e ela pegou tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então, dependendo do tipo de característica da extrusão da hérnia, dependendo do tipo de postura da pessoa, dependendo do tipo de cadeia muscular daquela pessoa e de flexibilidade, tem exercícios que ficam totalmente contraindicados, pelo menos por um bom tempo, até a pessoa tirar a dor, tratar a dor, recuperar o movimento, recuperar o que a hérnia causou na musculatura ou na cadeia muscular e ajeitar a postura. E aí sim ela tem uma condição adequada para iniciar uma atividade física. E, Bernardo, a hérnia de disco, alguns casos mais graves, a pessoa precisa até passar por uma cirurgia. Quando e como essa cirurgia pode ser evitada? Para não operar, para a pessoa não precisar operar, primeiro, não deixar chegar a um nível de tamanho de inflamação e incapacidade. Tá? Porque todos os tipos de hérnia já foram tratadas aqui na clínica e com êxito. Tiveram as que necessitaram operar, com certeza, mas hérnias que são indicadas para cirurgia, onde pessoas não precisaram operar. E de vários tipos diferentes de pessoas, diversas posturas diferentes de pessoas, trabalhos diferentes, onde as pessoas passam um dia sentado, ou passam um dia em pé, enfim. Quando você acerta o tratamento ideal para aquela pessoa, mediante aquela postura e aquela hérnia, o êxito é em 90% das situações. Você falou em postura, em ficar em pé, sentado. Eu tenho umas duas perguntas que não estão diretamente relacionadas com a hérnia de disco, mas
tem a ver, porque se a pessoa não senta direito, ela pode desenvolver uma hérnia, né? Dependendo do que ela faça. Então, assim, hoje, em tempos de home office, por exemplo, qual é o jeito correto de se sentar? Você consegue explicar pra gente, assim, com a fala, sem mostrar? Porque a gente não tem uma cadeira aqui para mostrar, mas tem algumas dicas? O home office, com certeza, foi de todas as situações da minha profissão, o home office foi o que mais agrediu a coluna das pessoas. Porque, na verdade, nós evoluímos na nossa postura, na nossa vivência, na nossa evolução de Darwin, quando nós deixamos de andar de 4 como quadrúpedes e nos tornamos bípedes, homos erectus. O homos erectus do homos sentados. O homo erectus era aquele homem que trabalhava em pé, pegava o bonde, corria, andava, fazia. E o homos sentados hoje é aquela pessoa que está o dia inteiro trabalhando sentado. Quando acaba de trabalhar sentado, senta para ver televisão ou senta para entrar no carro, mas então você fica muito tempo sentado. Então, o ficar muito tempo sentado, ele gera danos, não apenas na sua postura, como na sua coluna, como na hérnia, como na respiração, como no seu sistema orgânico para você ir ao banheiro, para você respirar. Então, o tempo permanente sentado é muito ruim. Não existe receita de bolo para isso. A receita é levantar de 1 em 1 hora, sentar em cadeiras bem aconchegantes e largas, para que o seu bumbum fique bem acomodado e não tenha algo rígido, comprimindo as suas áreas de contato com a cadeira, que no caso seriam a coxa e o bumbum, principalmente, porque se for muito duro, essa compressão, e por muitas horas, por várias vezes ao dia, por vários dias, isso vai matando a musculatura vai hipotrofiando, vai atrofiando. Por ter um peso aproximadamente de 50 a 70 quilos ou 100 quilos sobre aquela região, sem permitir uma circulação adequada, sem haver um movimento ideal, então a musculatura ela vai atrofiando, ela vai, entre aspas, morrendo, e sem a musculatura para proteger a articulação, a hérnia ela estrui com muito mais facilidade. E agora, como evitar problemas ortopédicos relacionados à idade? Tem alguma dica? Eu acho que o maior segredo é você manter as suas articulações lubrificadas e as suas cadeias musculares com as suas devidas resistências musculares. Ou seja, que você tenha um nível de grau de massa muscular, de resistência muscular, de tônus muscular, e que isso é através do movimento. Então, para pessoas que caminham constantemente, pessoas que fazem pilates, pessoas que fazem o yoga, são pessoas que estão sempre a ginástica natural, são exercícios, são ginásticas, são movimentos terapêuticos que mantêm a sua articulação lubrificada. Aí você me pergunta, o que é uma lubrificação de articulação? Eu não vejo ninguém passar no posto e injetar óleo nas articulações. Pois é, isso não acontece, porque nós possuímos o único óleo do mundo que ele se autofabrica. Ou seja, você fabrica o seu próprio óleo dentro de cada articulação do seu corpo e somente através do movimento. Então, quem faz o movimento faz a lubrificação articular. A lubrificação articular associada com a resistência muscular vão sempre proteger toda a nossa questão ortopédica, a nível de dores, de incapacidades, de doenças e etc. Você costuma recomendar colágeno? Tem alguns suplementos que alguns médicos recomendam até para ajudar a lubrificar as articulações. Você trabalha com esse tipo de produto? Você gosta de trabalhar com esse tipo de produto? Eu gosto. Eu gosto do Whey Protein, porque muitas vezes as pessoas têm mais de 35 anos, então tem muita dificuldade em ganhar massa muscular. Então, eu gosto muito do BCAA e do Whey Protein, que são suplementos, são complementações alimentares de alimentos que têm a função de nutrir
diretamente o músculo. Então, eu gosto do colágeno, acho muito importante o colágeno, tipo 2 principalmente. Isso soma muito na recuperação, na rapidez da recuperação do ganho muscular, da proteção às articulações, etc. Nossa, Bernardo, a gente podia conversar sobre tantas outras coisas aqui, mas eu vou precisar encerrar. Essas são as dicas do Bernardo Cruz. Antes de ir embora, eu quero te pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com a sua família, com seus amigos, e me conta aqui nos comentários se você tem hérnia de disco, o que você faz para ter mais qualidade de vida, menos dor, tá bom? A gente quer saber. Bernardo, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado pelo convite, é uma honra participar e podem contar sempre com o conhecimento que eu tenha para poder colaborar de alguma forma com as pessoas. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo programa. Tchau, tchau.